Olá, amados, aqui é o Pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula a diferença entre juiz de paz e juiz de paz eclesiástico. Como podemos ver, temos aqui uma pequena diferença, que é a palavra eclesiástico. Então é isso que nós vamos estudar, uma vez que essas palavras são iguais, juiz de paz, e o motivo que colocou a palavra disso nessa palavra eclesiástico. Então, é isso aqui que nós vamos averiguar aqui nesta aula. Uma aula de introdução. Então, o juiz de paz atua em uma área específica e o juiz de paz eclesiástico em outra área específica, que é a área do eclesiástico. Então, essa palavra vem do grego eclesia, que significa assembleia e que se refere à igreja. Então, o juiz de paz eclesiástico, ele trabalha na área específica da igreja, ou seja, é na área do religioso. Veja bem, amados, embora seja a mesma atividade, celebrar casamento, mas com funções diferentes. Aqui nós temos o juiz de paz atua no cartório com a bênção da lei do homem. Já o juiz de paz eclesiástico atua na igreja com a bênção da lei divina. Então, o juiz de paz atua com a lei no cartório, com a bênção da lei do homem, enquanto que o juiz de paz eclesiástico, ele atua na igreja com a bênção da lei divina. Eu estou aqui um detalhe que eu deixei para depois, para a gente não fugir desse tema, que é o juiz de paz e o juiz de paz eclesiástico. Então, que é um outro grupo chamado de celebrante. Então, o celebrante, ele praticamente fica entre um e o outro. Então, ele fica entre o juiz de paz e o juiz de paz eclesiástico. Então, veja bem, não atua nem no cartório, nem atua na igreja. Ele atua em cerimônias neutrais. Então, esse celebrante, ele não pertence a nenhuma instituição religiosa nem ao Estado. Ele atua de forma neutra. Então, a pessoa que não quer casar nem na igreja, nem no cartório, ele pode procurar esse celebrante que vai estar atuando de forma neutra. Então, é um profissional que geralmente participa de cerimônias personalizadas de acordo ao perfil dos noivos. Então, como assim? Então, geralmente é uma cerimônia ao ar livre, em jardins, praias, sítios, basicamente fora, em um lugar assim ao ar livre. Então, é uma cerimônia neutra, nem no cartório com o juiz de paz, nem na igreja com o juiz de paz eclesiástico. E aquela mensagem não religiosa com aquele tom mais romântico. Então, são casamentos personalizados de acordo ao perfil dos noivos. Então, esse é um terceiro grupo. De fato, existe esse profissional. Mas vamos para o nosso tema. O nosso tema é juiz de paz e juiz de paz eclesiástico. Qual a diferença entre esses dois? Eu quero começar aqui, já entrando no tema novamente, com uma pergunta. O juiz de paz eclesiástico pode se tornar um juiz de paz e atuar no cartório? Então, vamos ver aqui. Para se tornar um juiz de paz no Brasil, é necessário seguir um processo seletivo e cumprir os requisitos da lei de cada estado aonde pretende atuar. Então, se você é um juiz de paz eclesiástico e você quer atuar no cartório, você tem que passar por um processo seletivo. Então, eu recomendo que você procure um cartório aí no seu estado para saber ao certo o que precisa, mas até então é preciso passar por um processo seletivo no cartório para se tornar um funcionário do estado. E para se tornar um juiz de paz eclesiástico, então, é necessário ser um ministro religioso, credenciado em uma denominação ou uma convenção também eclesiástica, e ter um documento que o qualifique como ministro da Justiça de Paz. Então, veja bem, para se tornar um juiz de paz, para atuar em um cartório, tem que passar por um processo seletivo, que é baseado pelo Estado, no cartório, e para se tornar um juiz de paz eclesiástico, tem que estar credenciado em uma denominação, fazer parte de uma denominação e estar também documentado pela Justiça de Paz, que vai o qualificar como tal. Amados,
Fazendo aqui um primeiro resumo, o juiz de paz é um funcionário do Estado que atua no cartório. O juiz de paz eclesiástico é um ministro religioso credenciado pela igreja e pela justiça de paz. E o celebrante geralmente é um profissional neutro que não atua nem na igreja nem no Estado. Agora tem aqui um detalhe muito importante, com essa questão do juiz de paz e do juiz de paz eclesiástico. Embora o juiz de paz eclesiástico não seja um juiz de paz que trabalha no cartório, ele é um ministro religioso que pode exercer essas duas funções. Então, um detalhe importante é esse critério. O juiz de paz eclesiástico, ele não é um juiz de paz que atua no cartório, que trabalha no cartório. Mas como juiz de paz eclesiástico, ele pode exercer essas duas funções, que é a do religioso, com a bênção de Deus, a bênção do Eterno, e a do civil com a bênção do cartório, como reza a Lei 6.015 de 1973, que autoriza o ministro religioso celebrar casamento no religioso com efeito civil. Então, olha bem, o juiz de paz eclesiástico, ele não atua no cartório, ele não trabalha no cartório. Mas com esta lei, com essa autorização, ele pode exercer essas duas funções. É como se ele pegasse o cartório e levasse para dentro da igreja. Então, segundo a Lei 6.015 de 73, o ministro religioso, ele pode atuar como um juiz de paz eclesiástico e exercer essas duas funções. Ter a bênção divina, a bênção de Deus e também a bênção da lei, a lei do homem, que é esta lei que é 6.015 de 73, onde ele vai realizar o casamento no religioso com efeito civil. Então, o ministro religioso, ele recebe o título de juiz de paz com a nomenclatura de eclesiástico. Por isso ele se chama juiz de paz eclesiástico. Olhe bem, o ministro religioso, que é o juiz de paz eclesiástico, ele recebe um título do Estado por quê? Porque o Estado é laico, então o Estado não interfere na igreja. Então, ele não é selecionado. O Estado seleciona juiz de paz como funcionário do cartório para realizar cerimônias no cartório. Mas como que o ministro religioso não faz parte do Estado e sim da igreja, então o Estado, a lei dá esse título de juiz de paz. Então, o ministro religioso, ele, além de ter a bênção do Eterno, ele é um representante direto da lei. Então, o que nós temos que entender aqui é que tanto o juiz de paz quanto o juiz de paz eclesiástico, aquele que trabalha no cartório e aquele que vai atuar na igreja, ele é um representante de um juiz de direito, ele é um representante da lei. Porque, na verdade, quem casa não é o juiz de paz, nem o juiz de paz eclesiástico. Quem casa é o juiz de direito. É quem torna o processo legal, é o juiz de direito, é o magistrado. Quem vai oficializar o casamento, os noivos que vão se tornar um casamento. Então, quem assina o contrato de casamento, ou seja, quem garante o devido processo legal, não é o juiz de paz. Não é o juiz de paz eclesiástico, o ministro religioso, nem é o juiz de paz aquele que trabalha no cartório. É o juiz de direito. É aquela pessoa que fez direito, é uma faculdade, que prestou um concurso público, se tornou um juiz e é ele que vai tornar esse processo legal. Então, não é o juiz de paz, nem o juiz de paz eclesiástico. Então, a diferença entre o juiz de paz e o juiz de paz eclesiástico é só essa nomenclatura. Então, essa diferença significa como se tivesse aqui demarcando uma jurisdição. Então, tem o juiz de paz, que é nomeado pelo Estado, e o juiz de paz eclesiástico, que é o ministro religioso. Então, ele recebe esse título de juiz de paz com a nomenclatura de eclesiástico,
porque ele vai atuar no eclesiástico, mas todos os dois são juiz de paz. Então, todos pertencem à justiça de paz. Então, não há diferença nenhuma entre o juiz de paz e o juiz de paz eclesiástico. Essa nomenclatura é para diferenciar que um trabalha no cartório e o outro trabalha na igreja. Exceto que o juiz de paz eclesiástico, ele pode exercer as duas funções, não no cartório, mas na igreja. Então, ele tanto vai ter a bênção de Deus como ministro religioso, como vai ter também a bênção da lei, segundo reza a lei 6.015 de 73. Então, o fato dele receber um título de juiz de paz eclesiástico não vai diminuir, mas isso é para demonstrar o local que ele vai atuar, que é no eclesiástico. Então, a lei, ela nos dá esse direito, mas para a gente se tornar um juiz de paz, é necessário passar por um processo na justiça de paz. Então, quando você começa a realizar cerimônias ou quando você se torna uma pessoa credenciada. Você vai ser credenciado como tal para que você possa estar tomando posse. Então, o fato de você ser um ministro religioso não significa que você é um juiz de paz do eclesiástico, mas aquele sim que quer se tornar um juiz de paz eclesiástico. Então, ele tem que se envolver com a justiça de paz. Ele tem que ter um credenciamento que o qualifique como tal. Então, é isso aí. Existe o celebrante, que é aquele personagem neutro, aquele profissional neutro que não vai atuar nem no cartório, nem na igreja. Existe o juiz de paz que é selecionado, passa por um processo seletivo pelo Estado no cartório, para trabalhar no cartório. E existe o juiz de paz titulado pelo Estado, pela lei, que é o ministro religioso, que uma vez qualificado pela justiça de paz, por uma autarquia da igreja, ele vai estar se tornando oficialmente um juiz de paz eclesiástico. Então, nós do Seminário Paulo de Tarso, nós temos esse curso na área da justiça de paz, que é o curso de juiz de paz eclesiástico. Está aí no rodapé o nosso endereço, onde você pode estar entrando em contato com a nossa instituição, pegando os contatos atualizados, para estar entrando em contato com a nossa secretaria, para assim estar fazendo a sua matrícula. Então, que Deus em Cristo possa estar abençoando você, que é um ministro religioso, você que participou, participa da vida espiritual dos fiéis, aquele que nasce na igreja, aquele que aceita Jesus, aquele que é batizado. Você pode também estar ali, além de batizando, também está também celebrando o casamento também. Então, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Shalom para todos.